Pouco a gente está começando a nossa live. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos abençoe e nos ilumine. Uma boa noite, viu, minha irmã? Vamos compartilhar. Daqui a pouco nós começaremos a nossa reflexão sobre o tema culpa. Hoje vamos tratar desse tema, certo? Falar sobre culpa, o que significa culpa, como a gente trabalhar com a culpa. E tudo bom? Boa noite, meu irmão Ronaldo. Vamos falar sobre as causas da culpa, consequências das nossas culpas, o que é que a culpa pode provocar no nosso corpo espiritual, no nosso corpo material. Vamos falar também sobre culpa terapêutica. Todos e todas nesse momento, sejam bem-vindos e bem-vindas. Daqui a 5 minutinhos a gente começa a nossa live. O tema de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, aqui quem está falando é Humberto Nóbrega. Acredito que todo mundo aí já me conhece. E vamos falar hoje sobre culpa. O que seria a culpa? O que seria esse sentimento? Vamos falar sobre culpa, as causas da culpa, consequências da culpa, e vamos falar também sobre culpa terapêutica. Esse é o nosso tema de hoje. Quero pedir aos irmãos e às irmãs já para ir compartilhando aí com seus colegas, com seus amigos. Daqui a 4 minutinhos a gente começa a nossa live. Quem quiser já ir colocando seus comentários aí. O que é que você acha sobre culpa? A culpa auxilia? A culpa prejudica a sua vida espiritual? Já pode ir colocando seu comentário aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o tema. E vamos ver se o que eu vou falar tem a ver com o que vocês pensam sobre esse tema. Se acrescenta alguma coisa. Eu peço que os irmãos vão colocando suas opiniões aí. E à medida que eu vou falando aqui, vocês também podem comentar que eu vou lendo. Hoje eu não vou estar no Instagram, somente no Facebook, porque eu tive que emprestar o meu tablet. Aí não estou com ele hoje não. O meu tablet que hoje está sendo usado, eu não tive como entrar nas duas redes sociais, somente no Facebook. Ok? 3 minutinhos para a gente começar. Vocês já podem ir compartilhando aí, colocando os nomes para quem quer oração, para quem está precisando de uma oração, para quem está precisando desse momento de reorganização energética e espiritual. Já digo de antemão que na noite de hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante a nível psicológico, que é falar sobre culpa. Quem não tem culpa? Quem não sente em algum momento ou sentiu em algum momento da vida esse sentimento de culpa de alguma coisa que você fez ou que deixou de fazer? Vamos falar sobre esse tema hoje. Vamos compartilhar, mais uma vez eu peço para você compartilhar. Hoje a gente não vai estar no Instagram, somente aqui no Facebook. E espero que na noite de hoje a gente possa juntos aqui refletir sobre esse tema tão importante. E a sua opinião, ela é muito importante para que a gente possa trocar, partilhar essa energia, para que possamos juntos partilhar dessa experiência virtual, que mesmo sendo virtual, nós sentimos a energia na aproximação por essa lente que está aí no Facebook. Virtual torna-se real quando nós queremos, quando nós estamos sintonizados com essa energia. Que todos sejam bem-vindos e bem-vindas. Irmão Ronaldo, Olívia, Maricélia, Maiane, né? Tá precisando de oração, né, Maricélia? Daqui a 2 minutinhos a gente já começa na nossa live. Espero que o pessoal vá entrando aí. Quem não entrou pode ir compartilhando. Hoje somente vamos estar aqui no Facebook para falar sobre esse tema tão importante que é a culpa. Chame seus amigos, chame suas amigas. E agora, daqui a 1 minutinho a gente vai começar. E qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre esse tema? O que você acha da culpa? Mais uma vez, o que você acha da culpa? A culpa auxilia ou ela prejudica a sua vida espiritual? O que você tem de opinião sobre esse tema? Opinião inicial sobre o tema culpa.
Você tem culpa? Você sente culpa de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer? Vamos refletir? Daqui a um minutinho a gente começa. Amaral, tudo bom, Amaral? Sônia tá entrando aí, é? Acho que Sônia entrou aí. Tudo bom, Sônia? Boa noite, Amaral. Acho que Sônia entrou aí, eu tô vendo Sônia por aí. Simone, tá aí. Sônia, tudo bom, Sônia? Simone, Sônia, eu vi a carinha de Sônia ali, o rostinho dela ali. Simone, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos convidar outras pessoas pra gente hoje estar aqui nessa rede social, refletindo sobre esse tema. Tudo bom, Sônia? Tudo na paz? E aí? O que nós temos para hoje? Temos hoje um tema. Tudo bom, né? Vou repetir mais uma vez, a gente já vai começar. Hoje nós vamos tratar sobre um tema deveras importante, que é falar sobre culpa. Um sentimento, certo? Que nós temos, que trazemos muitas vezes de outras encarnações. E às vezes a gente carrega dessas encarnações mesmo. Aí eu pergunto para você, o que você acha da culpa? A culpa prejudica ou auxilia a sua vida material e espiritual? Tudo bom? Essa daqui serve, ó. Essa música aqui. Francenilda, tudo bom? Eu vou deixar uma música pro final hoje, certo? Escolhi uma música aqui do grupo Acorde pra gente finalizar. Congela. Tudo bom, vamos lá, vamos começar. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começar 8 horas em ponto. Eu quero pedir aos irmãos e às irmãs que nesse momento é o momento de prece. Eu quero pedir para cada um e para cada uma pegar já o seu copinho com água. O meu copinho com água está aqui, ó, para que no final nós fluidifiquemos essa água juntamente com os irmãos espirituais. E você vai tomar essa água para ser o seu remédio, o seu medicamento espiritual, certo? Você pode colocar de lado, mas vamos nesse momento conectarmos com a energia espiritual da prece. Aquele que está precisando, aquele que está necessitando desse auxílio, vamos pedir aos irmãos espirituais nesse momento que conecte cada um de nós nessa rede de energia espiritual. Vamos agradecer inicialmente a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Mestre Jesus, aos irmãos espirituais, médicos, enfermeiros, os nossos guias das várias falanges espirituais, nossos irmãos pretos velhos, caboclos, ciganos, médicos, enfermeiros e espirituais, nosso irmão Bezerra de Menezes, André Luiz, Luiz Sérgio e todas as equipes de médicos e de enfermeiros espirituais que auxiliam a cada um de nós para que possamos nesse momento conectarmos com as energias espirituais de luz. Que neste momento cada um dos irmãos que estão presentes nessa live possa estar conectados com a energia do divino e possa estar conectados com a energia da luz e traga para perto de si tudo que é de bom. Energias positivas vindas da natureza, energias positivas vindas do plano celestial, dos planetas mais elevados. E acima de tudo a energia espiritual que está dentro de nós, o divino que está dentro de nós nesse momento possa se resplandecer de luz e que cada um dos irmãos possa restabelecer a cura, possa restabelecer o equilíbrio espiritual. Que nesse momento nós agradecemos e pedimos para as entidades amigas abrir a nossa mente para os novos conhecimentos, para os novos questionamentos e, acima de tudo, para as novas reflexões e entendimentos de assuntos que necessitamos de despertar, de melhorar. E nesse sentido, que possamos começar essa jornada buscando o eu interior,
o despertar, para que possamos entender os nossos sentimentos pesados, para que nós possamos entender os nossos sentimentos de culpa do passado e do presente, e que acima de tudo nós possamos compreender que nós somos feitos para sermos felizes e que busquemos essa felicidade com muito amor, com muita amorosidade e com muita leveza, procurando a cada dia nos libertar das amarras e da algema, das punições e das culpas que carregamos em nossa alma. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine. Graças a Deus que neste momento cada um dos irmãos possa fazer a sua entrega, possa fazer o seu momento de relacionamento com a espiritualidade através da reflexão. Irmão Carlos Alberto, que entrou aí, irmã Sônia e todos os outros. Peço para que, se for possível, compartilhe essa live. E também eu peço que os irmãos vão comentando o que eu estou falando aqui, trazendo alguma reflexão da sua vida, se acontece contigo, se você concorda, se você acha que não é bem assim, se tem outro ponto de vista, certo? Para que nós possamos acrescentar conteúdo à nossa fala e que possamos aprender cada vez mais. Como eu falei, meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre um sentimento de culpa. Vamos fazer uma trilha de reflexão sobre as causas desse sentimento, sobre as consequências desse sentimento de culpa, que acontece tanto a nível material, ou seja, no nosso corpo físico, na nossa fisiologia, no nosso corpo condensado, mas também no nosso corpo espiritual. O que é que acontece com o nosso corpo espiritual e material quando nós estamos focados nesse sentimento de culpa que nós carregamos às vezes nessa vida e de vidas passadas? Vamos trabalhar, meus irmãos, não somente com a procura dessas causas e das consequências da culpa, mas vamos trabalhar uma coisa muito importante, que é a terapêutica da cura, através da culpa terapêutica, que é um conceito que Divaldo Franco coloca em um livro psicografado por Joana de Ângeles, que é o livro que a gente vai ter como um dos livros bases da reflexão de hoje. Culpa terapêutica, a gente vai fechar com isso. Causas da culpa, consequências da culpa, o que a culpa traz em termos materiais e espirituais, e vamos fechar com a culpa terapêutica. O que é uma culpa terapêutica? Se a culpa é um sentimento não bom, por que a gente está propondo, por meio do espírito de Divaldo Franco, cura terapêutica? Aliás, culpa terapêutica. Eu proponho que cada um dos irmãos mergulhe primeiro dentro de si, para que procure compreender os seus sentimentos de culpa. Eu costumo, meus irmãos, passar todas as referências da minha fala aqui, porque o que eu trabalho nessas lives são basicamente estudos, são referendados por alguns estudos, por alguns livros que eu pego e faço relação com o tema. O tema culpa, eu peguei basicamente 4 fontes para me fundamentar. A primeira fonte é um livro de Divaldo Franco, que Cláudia, tá certo, Cláudia. O primeiro livro, para falar sobre culpa, a gente vai falar sobre um livro importante, que eu peguei alguns pontos aqui, de um livro de Divaldo Franco, psicografado por Joana de Ângeles, chamado Conflitos Existenciais. É o primeiro livro, vocês têm acesso a ele na internet, acredito eu que em PDF, se não tiver nas melhores livrarias, esse livro tem até na internet, você pode comprar, que ele chega em casa também. Outro livro de Divaldo, é um livro importante também, que é o livro chamado O Despertar do Espírito, também de Divaldo, também psicografado por Joana de Ângeles, que traz esse viés psicológico muito importante, para que a gente entenda o eu interior. É o segundo livro. O terceiro livro, também de Divaldo Franco, psicografado também por Joana de Ângeles, chamado Vitória sobre a Depressão. É o terceiro livro. 3 livros de Divaldo, 3 livros psicografados por Joana de Ângeles, e também um texto base de um espírita, do Centro Espírita Mensageiro da Paz, chamado Marlon Reikdal. Um texto que ele fala sobre culpa, que também é base dessa nossa fala da noite de hoje.
Ok? São 4 referências que depois, se vocês quiserem, eu posso colocar no Facebook para que vocês possam procurar no Google ou procurar nas livrarias e bibliotecas espíritas que tem por aí. Conflitos existenciais, o despertar do espírito, vitória sobre a depressão e um texto de Marlon Hackdell sobre culpa. 4 fontes, ok? Acho que tá bom, né? 4 fontes, livros importantes, né? Olha só, vamos mergulhar. Cada um dos irmãos eu convido a mergulhar no tema. Quando nós falamos de culpa, meus queridos e queridas irmãs, eu peguei algumas palavras-chave que têm relação direta com esse sentimento de culpa, com a culpa em si. Lídia está pedindo para colocar na prece, tá certo, Lídia? Olha só, algumas palavras-chave que têm a ver com a culpa. Primeira, eu vou citar aqui palavras-chave. Depressão é um dos problemas, uma das palavras que tem relacionamento direto com a culpa. Segundo, problemas sexuais também tem relação direta com a culpa. Ansiedade também tem relação direta com a culpa. Álcool e drogas de uma forma geral. Quando eu falo álcool e drogas, assim, drogas de uma forma geral, né? Tem relação direta com sentimentos de culpa, uma vez que as drogas muitas vezes são fugas, porque tem relação com culpas que a pessoa fica na sua mente espiritual. Abusos sexuais também tem a ver muitas vezes com a culpa. Esquizofrenia também tem a ver com a culpa. E suicídio também tem a ver com a culpa. Algumas palavras para a gente ir pensando, tem muitas outras. Mas eu destaquei essas aqui porque essas aqui têm relação direta com a culpa. Quem tem um sentimento de culpa, em algum momento vai pegar uma dessas palavras que vai estar relacionado com esse sentimento que você pode estar tendo no seu espírito, na sua mente. Mas olha só, sempre meus irmãos e minhas irmãs, eu começo, quando eu falo sobre qualquer tema, pelo significado. O que é que significa culpa? No dicionário Roaces, de língua portuguesa, quando ele tem o vocábulo culpa, ele tem como significado o seguinte, preste atenção, o que é culpa? Para o nosso dicionarista Roaces, é uma responsabilidade, ou seja, olha a palavra, responsabilidade tem a ver com culpa. Responsabilidade que você acredita ter por um dano, por um mal, por um desastre que você causou a alguém. Ok? Culpa, responsabilidade que você acredita ter de um dano que foi feito para outro, que você acha que causou ao outro e que realmente às vezes pode até ter causado. A segunda definição de culpa no dicionário Roaces. Culpa significa também consciência penosa. Olha só, consciência penosa, o que é que a gente traduz? Consciência pesada. Quem tem sentimentos de culpa tem a consciência pesada. Consciência pesada de quê? De ter descumprido determinadas normas sociais ou de ter cumprido determinados compromissos. Que compromissos são esses? Compromissos de ordem afetiva, compromissos de ordem moral, compromisso de ordem institucional que você assumiu livremente. Ou seja, culpa tem a ver com responsabilidade, pelo dicionário, tem a ver com a consciência, que muitas vezes fica pesada por alguma coisa que você acredita ter feito ou fez. Esse é o significado. Olha só, no livro, um desses livros que eu falei, um livro que eu vou começar com ele, é chamado livro Vitória sobre a Depressão. Esse livro, na página 88, ele traz 2 sentenças aqui bem interessantes que eu vou ler para vocês, meus irmãos, para que a gente compreenda a identificação que a pessoa tem com esse sentimento de culpa. E a irmã Joana de Ângeles diz assim: todos os seres humanos, de uma ou outra forma, todos os seres humanos carregam algumas culpas. Querendo ou não, a gente carrega culpas, as mais diversas. Inclusive, meus irmãos e minhas irmãs, aquelas culpas que foram impostas pelas tradições religiosas mais absurdas que a gente passou. E a gente sabe que muitas vezes as religiões inculcam na cabeça da gente determinadas sentenças e condições espirituais que nós acreditamos estar pecando e carregando uma culpa originária do nosso espírito.
um erro. O primeiro erro que Joana de Ângeles fala. Joana de Ângeles, na segunda sentença que ele fala, primeiro é que ela diz que todos os seres humanos, de uma forma geral, têm em graus mais variados sentimentos de culpa. É um ponto, certo? O segundo ponto é que a aceitação, segundo Joana de Ângeles, honesta dessa culpa que você acredita ter, constitui uma excelente aquisição emocional para a diluição dos fatores que a geraram. Ou seja, o primeiro passo para aquela pessoa, para nós, que temos sentimentos de culpa, é começar a aceitar honestamente que muitas vezes erramos. É o primeiro passo. A aceitação honesta de que nós temos muitas vezes responsabilidade sobre certas coisas que a gente fez. Para que a gente possa assumir a nossa parcela de determinadas coisas que a gente fez de errado, para depois a gente reparar isso. Não é ficar fixo nesse sentimento de culpa por ter feito alguma coisa errada. Mas é você primeiro reconhecer que fez alguma coisa errada. Começar a aceitar a culpa, a responsabilidade por aquilo que você deveras tenha feito de mal a outra pessoa. Que a gente costuma fazer muitas vezes inconscientemente. E às vezes a gente acha nem que está fazendo um mal para o outro, né? Em outro livro, meus irmãos, um livro que também eu citei no início, na bibliografia, Maria Alice Bacalhau, tudo bom, né? É um livro chamado Conflitos Existenciais, também de Divaldo Franco, que Joana de Ângeles fala sobre o tema. Romildo, tudo bom, Romildo? Nesse livro, Conflitos Existenciais, ele coloca uma coisa importantíssima para a gente refletir quando nós falamos de culpa. Ela diz, a irmã, que muitas vezes nós trilhamos por um caminho muito tortuoso quando nós falamos de culpa, que é reprimir a culpa ou querer esconder. Isso é bom? Não. Reprimir em nenhum aspecto é bom para você que quer crescer e amadurecer de qualquer coisa, principalmente de culpas que você carrega. Tenho várias irmãs aí, irmãos, que talvez sejam psicólogos, né? Que podem dar alguma contribuição. Sônia, por exemplo, né? Eu acredito que ela tem alguma contribuição que ela pode dar. Se você quiser, Sônia, pode colocar aí que eu leio, né? Com relação a essa parte de Joana de Ângeles, que diz assim que muitas vezes um dos erros que acontece quando nós falamos de culpa é reprimir a culpa. O que Joana de Ângeles diz é nós tentarmos ignorá-la. E também, muitas vezes, a gente não querer aceitar. Isso é tão negativo como você mesmo fazer alguma coisa de errado. Você fazer e você não querer aceitar que fez alguma coisa errada. À medida que é introjetada, segundo a irmã Joana de Ângeles, a culpa ela começa a assenhorar-se da nossa emoção. E começa a partir para um campo muito perigoso, meus irmãos, que é o campo da punição. Nós começamos a nos autopunirmos, a nos castrarmos e a nos tornarmos seres perversos, não só para o outro, mas para nós mesmos. Olha só que coisa interessante. A culpa primeiro você começa a reprimir. Eu não tenho culpa, não, nada. Ignoro que eu fiz alguma coisa de mal para o outro. Depois você começar a ver que fez, não demonstrar para o outro que fez, mas você começar no seu íntimo a se punir, a se castrar e a ser perverso com você mesmo. Isso é o que acontece quando nós não compreendemos a culpa e trabalhamos com essa culpa no sentido de reparação e melhoramento do seu ser espiritual. Isso está no livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles ainda diz nesse livro que é muito comum a pessoa que entra num processo de culpa, de se autoculpar, esconder muitas vezes esse conflito que está acontecendo com você mesmo. E leva para uma outra palavrinha que chama-se autocomiseração. Alguém já ouviu falar nessa palavrinha autocomiseração? O que é autocomiseração? É um sentimento de compaixão por si mesmo. E o que segundo Joana de Ângeles, significa autocomiseração em termos espirituais? É você esconder o próprio conflito. Esconder o próprio conflito de você mesmo. De você mesmo, não é do outro não. Isso está no livro Conflitos Existenciais.
Joana de Ângeles, em outro livro, um livro chamado Despertar do Espírito, na página 159, ele diz assim, ela diz uma sentença bem interessante para que a gente reflita sobre a culpa, e diz assim, quando esses sentimentos, culpa e vergonha, que começam a se entrelaçar, não se manifesta com clareza, eles começam a se entrelaçar e não se manifesta com clareza, você muitas vezes até se esconde, começa então a aparecer o quê? Sentimento de raiva. Ou o segundo sentimento é tristeza. Começar a ficar acabrunhado, triste. Começando então, meus irmãos e minhas irmãs, a produzir o que nós chamamos de distúrbios psicológicos. Mas além do distúrbio psicológico que acontece, como raiva, como tristeza, como autocomiseração, como vergonha, todos esses sentimentos, acontece também a nível físico, que eu falei aqui anteriormente, que a culpa também traz problema a nível físico. Não é somente a nível... Deixa eu ver aqui. Não é somente a nível espiritual, não. A nível físico também dá problema. A nível físico, a gente começa, quando você começa a se... o auto-boicote, é verdade, Sônia. A culpa pode causar auto-boicote e autodestruição. Mas como eu falei, além de distúrbios psicológicos, também traz distúrbio a nível físico, a nível de corpo material. O seu corpo começa a ficar tenso em termos musculares. Tem alguém querendo entrar aqui, mas eu não, infelizmente eu não posso. É porque eu acho que o pessoal que está pedindo aqui é o pessoal que está no Instagram esperando, mas o Instagram não vou poder entrar hoje, só no Face. Certo? Infelizmente eu não vou poder, porque o meu tablet eu tive que dar para minha filha, que ela estava precisando. Olha só, voltando. A questão que Joana de Ângeles coloca, a culpa traz problemas a nível espiritual, levando aos problemas psicológicos, distúrbios psicológicos, levando a vergonha, a raiva, a tristeza, a depressão e assim por diante. Mas também a nível físico, o seu corpo material começa a entrar num nível de tensão emocional que leva a tensão muscular. Começa então você a sentir dores generalizadas no seu próprio corpo. Começam dores generalizadas, angústias começam a aparecer, que se acentua à medida que o paciente os nega. Olha só, enquanto mais você negar, mais a dor aparece. Mais o calo dói, mais a sua consciência começa a cobrar. Quando você começa a negar, ignorar, o pessoal da área de saúde, eu acredito que tem alguns aí, diz que o primeiro passo da doença é a negação da doença. É o primeiro passo. Depois, quando você reconhece que está doente, aí realmente o processo de cura começa. Mas enquanto você negar que está doente, você não vai para o segundo passo, que é a sua cura. Ainda no livro Despertar do Espírito, na página 45, o Espírito de Joana de Ângeles diz o seguinte: aqueles que não se conscientizam do erro de que você errou para o outro e prefere ignorar, começa a soterrar no seu inconsciente. O seu inconsciente começa a se auto-boicotar, como a própria Sônia está dizendo aí. Começa então você a desenvolver uma forma inamistosa, não com o outro, mas com você mesmo. Aí você começa, meus irmãos, a se tornar uma pessoa que, vamos dizer assim, como a irmã Joana de Ângeles coloca, irônica, cheia de ironias. Por que você está cheio de ironias? Porque você está apontando o outro que está refletindo coisas que estão mal elaboradas dentro de você. Você, depois de começar esse sentimento de ironia com os outros, que está refletindo em você mesmo, você começa a se tornar perverso. Perverso contigo e perverso com os outros. A culpa é um sentimento altamente danoso. Porque você começa a se auto-boicotar e começa a querer muitas vezes a estar apontando, julgando e culpando os outros também. Que isso acontece muito. Já falei aqui várias vezes sobre isso. As pessoas não assumem determinadas responsabilidades sobre as coisas que faz. Joga para Deus, joga para demônio, joga para espírito, joga para o seu marido, joga para sua mulher, joga para tudo. Menos para você. Menos para você. Joana de Ângeles, ela diz também nesse livro Despertar do Espírito, que muitas vezes a pessoa que se culpa, ela leva para um outro fenômeno interessante que chama-se autopunição. Se autopunir.
Quando se foge a esse compromisso de avaliação do próprio erro, então o inconsciente começa a elaborar o que nós chamamos de instrumentos punitivos. Esses instrumentos punitivos começam a estabelecer meios cruéis para a regularização e a recomposição de um quadro alterados de danos que lhe foram impostos. Muitas vezes isso acontece, como a irmã Joana de Ângeles coloca nesse livro, Despertar do Espírito. Muitas vezes nós fugindo aos compromissos de nosso erro, não querendo assumir que erramos muitas vezes. Outra coisa que acontece, segundo a irmã Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, na página 78, ele fala que a pessoa que se culpa, ela se torna uma pessoa insegura. Essa semana a gente falou sobre insegurança, certo? E autoconfiança também, sobre esse tema aqui. Mas a culpa também leva para esse sentimento de insegurança. Por quê? Porque tormentosa, segundo a irmã Joana de Ângeles, é a existência de quem começa a nutrir a culpa no seu eu espiritual. Começa então a se sustentar na insegurança. Uma pessoa que carrega culpa é com certeza uma pessoa que, digamos, é insegura. Tudo quanto acontece de negativo com a pessoa quando ela se culpa, mesmo as ocorrências que, vamos dizer assim, mais banais, ela muitas vezes é absorvida como sentimento necessário à reparação, segundo a irmã. Ela começa a se tornar insegura, acha que tem que pagar tudo. Tudo que acontece na vida, as coisas mais banais, ela acha que errou. Por quê? Porque ela é insegura. A pessoa mais segura, mais autoconfiante, sabe até que ponto erra, ou até que ponto não erra. Porque tem determinadas situações que a gente não precisa carregar a culpa, porque a gente não errou. Quando a gente começa a carregar determinadas culpas, é porque a gente não é seguro. Quem carrega culpa não consegue confiar em si mesmo, segundo a minha irmã Sônia. É verdade. Olha só, outra coisa que acontece com a pessoa que carrega esse sentimento de culpa é levar para uma das doenças mais perigosas da atualidade, que se chama depressão. No livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, na página 79, ele fala o seguinte, que a depressão começa a acabrunhar e a desarticular os nossos mecanismos de fraternidade e solidariedade com o próximo, tornando a pessoa arredia, tornando a pessoa triste. E quando a pessoa fica nessa situação, começa então a fazer ações que tornam o quê? Policiadas, segundo a irmã Joana de Ângeles, pelo medo de cometer novos desatinos, e quase sempre é empurrado para a depressão. Olha só que coisa interessante que Joana de Ângeles está falando, que a depressão está ligada a um sentimento de culpa, e a culpa, o sentimento de culpa pode levar você a uma doença chamada depressão, que é uma das maiores doenças da atualidade. Não é verdade? Alguém no grupo aí conhece alguém que passou por depressão, que teve esse problema? Se alguém tem, pode colocar aí que eu comento. Não precisa dizer nome não. Outra coisa interessante que Joana de Ângeles fala quando se trata do termo culpa e reflexão sobre a culpa, no livro Despertar do Espírito, na página 156, ele fala da culpa já voltada para a questão dos relacionamentos. A pessoa que carrega sentimentos de culpa, ela tem um problema no relacionamento, que é dificuldade de se relacionar. Nas mais diversas formas, não é só com parceiros, não, mas com as pessoas da sua própria convivência, da família, de trabalho, assim por diante, né? Ele diz isso, e ela diz assim, acoimado pela culpa, foge de relacionamentos de qualquer natureza, como eu falei, não é só relacionamento afetivo, homem, mulher, 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 homem, homem, não, mas de tudo, né? Cultiva mau humor, processa erradamente o que se ouve, as coisas que se ouve começa a processar errado, sempre considerando que todas as queixas e reprimendas, as advertências, as observações que o alcançam têm por meta censurar, humilhar e estigmatizar. Por quê? Porque ele carrega esse sentimento de autopunição. E esse sentimento de autopunição leva para os relacionamentos, atrapalha muito os seus relacionamentos com as pessoas. É uma coisa bem interessante. No livro Conflitos Existenciais, na página 73, Joana de Ângeles coloca que a culpa, ela tem duas causas. Duas causas. Segundo Joana de Ângeles.
São duas causas, vamos dizer assim, de ordem psicológica da culpa. A Lídia está dizendo que conhece uma pessoa que tem depressão dentro de casa. A nossa irmã Sônia disse que conhece também, que já está passando por isso, mas vamos levantar a cabeça, né, minha irmã Cláudia? A gente não pode baixar a cabeça não. O que você precisar, a gente está aqui, certo? Pode passar uma mensagem aí, a gente conversa em outros momentos, que eu possa ajudar em qualquer coisa, estou aí à disposição, certo? Olha só, as duas causas, segundo a irmã Joana de Ângeles, da culpa, uma procede das sombras escusas do passado, nosso passado espiritual, tanto dessa encarnação, como principalmente das outras encarnações, que fica impregnado na nossa consciência espiritual, que você começa a carregar no seu espírito as responsabilidades pelos males que você praticou em relação a outras pessoas. O problema de obsessão, por exemplo, que a gente vê, de influência de um espírito de forma negativa sobre outro, está com base nisso aqui. Tem raiz nesse sentimento aqui, de mal que a gente fez para o outro, sentimento de culpa. Uma das causas é vidas passadas. O sentimento que você carrega de outras encarnações, do mal que você fez, e a sua consciência cobra por isso. Mesmo que você queira esconder, mas aparece, porque está dentro de você. A outra causa, a segunda causa, segundo a irmã Joana de Ângeles, não tem origem em outras vidas não, tem origem na nossa infância. Lá na nossa infância, agora nessa encarnação. Como decorrência de quê? De uma educação que foi ministrada muitas vezes de forma errada. De dizer que você está errado em tudo. É você criar os seus filhos jogando culpa sobre eles em tudo. Às vezes a culpa é dos próprios pais, que querem se livrar e jogam nos filhos. Certo, irmã Cláudia? Tá certo. Quando precisar, viu? Maria Amor, boa noite. Vamos lá. Duas causas. Sentimento de culpa, causas que estão ligadas à vida passada, do mal que você fez a outro, em outras encarnações, e que você querendo ou não, ele vem no seu inconsciente, certo? Ele vem no seu inconsciente e começa a aparecer em formas de flechas, e em consultas espirituais você vê muito isso. E a outra são as causas dessa própria encarnação, na infância, decorrente da educação ministrada pelos pais. Às vezes, educação ministrada de forma punitiva, errada. Olha só, a irmã Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, página 74, ela diz o seguinte: olha, normalmente exige-se que o educando seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos, que são os pais, que são os educadores, que estabelece, olha que coisa interessante, a educação. A gente falou sobre o segundo ponto da causa, que é a educação que é feita dentro de casa. O que é que acontece, que a irmã está dizendo? Os filhos, que são educandos, muitas vezes começam a adular, começa a ser parcial em determinadas coisas por comportamentos que são solicitados pelos próprios pais, a partir de parâmetros de condutas que são impostos a eles. E muitas vezes esses parâmetros, não estou falando aqui de limites, mas de coisas que são impostas sem diálogo, leva a quê? A problemas como a criança não ser espontânea, ser uma criança que começa a ser hipócrita e mentirosa, porque os pais começam a impor isso. Começa a atrapalhar o sentimento de liberdade do pensamento da criança também. E começa então a trazer para a pessoa uma visão deturpada da sua existência humana, que está em desenvolvimento e formação. Ou seja, nós temos muito cuidado com a formação dos nossos filhos e filhas, porque muitas vezes a gente pode estar querendo passar culpas nossas, punições que nós temos para os nossos filhos. A irmã Sônia está dizendo que a culpa com relação ao sexo, quem não possui, é verdade. Somos obrigados pela nossa educação equivocada e castradora a sentimentos de medo e vergonha. É verdade, irmã. Nosso corpo, de nossas sensações, culpas causadas. É verdade. Educação. Isso aí está na nossa infância mesmo. A educação que muitas vezes impõe culpas relacionadas às tradições, muitas vezes religiosas, né, e sociais. Né? E a irmã Joana de Ângeles confirma isso aí que a irmã está dizendo. Joana de Ângeles, mais à frente, ela diz o seguinte, que muitas vezes começa os pais a inculcar
e condutas e ideias extravagantes, coisas que não têm lógica nenhuma. Por isso que o pai e a mãe tem que ter muito cuidado, né? Porque, como diz a irmã Joana de Ângeles, criança precisa ser criança, criança não é adulto. Condutas extravagantes que ela está dizendo aqui são os pais querer que os adultos se comportem como, né, que as crianças se comportem como adultos, mas criança não é adulto, criança é criança. E às vezes os pais querem impor condutas extravagantes, que não é para a idade. Muitas vezes impondo coisas que vai atrapalhar o próprio processo de formação e desenvolvimento dessa criança. Não é não, Sônia? Sônia está aí, ó. Acho que ela está falando sobre isso. Olha só, a partir disso, Joana de Ângeles diz assim, que o remorso, que vem através do processo de culpa, de autopunição, muitas vezes gera um fenômeno de identificação com o erro. Mas muitas vezes ela não vem, você identifica o erro, mas ela não vem, não está junto, não está ligada ao processo de acompanhamento corajoso que você tem de reparação desses erros. Olha só que coisa interessante, ela diz, olha, você começa a ter remorso, você começa a identificar o erro, mas você não tem a coragem de reparar o erro. Muitas vezes transferindo, segundo a irmã Joana de Ângeles, esses sentimentos todos que vêm em cadeia de ter o remorso, de identificar com o erro, de não ter coragem de assumir os erros, de transferir isso para o seu espírito, que leva para aquele primeiro ponto que eu falei antes, a primeira causa, culpas de vidas passadas, conflitos que estão dentro de nós, que se transformam em culpa e muitas vezes condensa em forma de doença no nosso corpo material e espiritual. A culpa, meus irmãos, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, Sônia está dizendo, verdade, diante desse quadro a criança perde a sua naturalidade, o que Joana de Ângeles, Sônia, se chama de espontaneidade, que é a mesma coisa de naturalidade. A nossa educação machista, verdade, Maria Amor, impõe mais culpa nas mulheres, com certeza, isso é muito importante, o que a irmã Maria Amor está dizendo. Para as mulheres é muito mais difícil. Muito difícil. Embora a mulher seja um ser muito mais evoluído, mas o mundo machista e patriarcal que nós vivemos, né, muitas vezes a gente impõe determinadas condutas castradoras para as mulheres. Isso é uma realidade, não tem como a gente fugir. A gente não está discutindo aqui a questão de gênero, homem e mulher, não. É a questão de falta de determinadas condições de igualdade entre homem e mulher, que é necessário a gente refletir, a gente debater na nossa sociedade atual, que essa visão castradora, ela precisa acabar. Não é mais tempo da gente estar com esse sentimento de que mulher é um ser inferior, de que mulher não pode isso, de que mulher não pode aquilo. Mulher pode tudo. Mulher pode fazer o que ela quer. Ela tem esse direito. Assim como nós, homens, a gente tem direito a coisas e deveres, como mulher também tem a mesma coisa, né? E a gente tem que começar a refletir. E refletir, meus irmãos, também, porque imaginemos que nós não somos homens e mesmo somos espíritos. Daqui a pouco, em outra encarnação, você vem como mulher. Você é homem. Você tem que refletir sobre isso. Nós somos espíritos. Precisamos realizar a jornada espiritual, trazendo mais equilíbrio para essas forças espirituais, para que possam juntas edificar um mundo melhor e um mundo de luz, e não um mundo de sombras e de trevas, né? Joana de Ângeles, nesse livro Conflitos Existenciais, fala uma coisa interessante. A culpa é o resultado de uma coisa chamada raiva. Olha só que coisa interessante. A culpa, segundo a irmã Joana de Ângeles, ela é resultado, é decorrente de raiva que alguém sente contra si mesmo. Não é contra o outro, não. É contra si mesmo. Voltada para dentro de você, que em forma de uma sensação que algo foi feito erradamente. É o que a gente chama de consciência pesada. Que tem gente que não consegue nem dormir. Tem gente que dá um tiro na cabeça por causa disso. Tem gente que se toma veneno por causa disso. Tem gente que adoece por causa disso. Tem gente que fica com desequilíbrios diversos por causa disso. E ela diz o seguinte: a raiva, que é o resultado dessa culpa, é igual a uma coisa chamada ego ferido. Olha só que coisa interessante. Quando você tem raiva, é porque o seu ego está ferido. Se o seu ego está ferido, você precisa voltar para dentro de você mesmo.
olhar o que é que o seu ego está dizendo. Ego não é coisa errada, não. E o ego, o superego, tudo essas coisas das gavetas do inconsciente, são coisas que nós temos. O ego do eu atual, a gente precisa refletir sobre quem somos nós. E parar de nós nos auto-sabotarmos, nos colocarmos como vítimas das coisas. Não somos. Ou seja, raiva é ego ferido. Vamos trabalhar com esse sentimento. Quando você começa a ter raiva, é porque alguma coisa está errada e que você precisa melhorar. Outra coisa interessante que a irmã Joana de Ângeles diz que sobre a culpa é que é a compreensão de que você violou um princípio ético e moral. Da responsabilidade que a gente falou lá no início, no dicionário, você lembra um significado que eu falei? Compromisso, responsabilidade. Fazendo com que você notar que violou algo que foi não ético, não moral, fazendo com que você tenha um sentimento de desclassificação pessoal. Você começa a se autodesclassificar. Complexo de inferioridade. Resultante de quê? De uma violação de você mesmo. A melhor palavra que a gente pode dizer é autossabotagem, que a irmã Sônia colocou aí. É uma pessoa que se autossabota o tempo todo. Ainda em relação à culpa, Joana de Ângeles diz assim, ó, emoção penosa de autorrejeição, de desajuste social, impulsionando, resultando de um conflito entre impulso, desejo ou fantasia e as normas sociais e individuais. Olha só que coisa interessante. Quando você tem culpa, você tem uma emoção penosa de autorrejeição e você está desajustado socialmente. Por que acontece esses conflitos que você tem sobre os seus impulsos, sobre os seus desejos, sobre suas fantasias e as normas que tem na sociedade de uma forma geral. Aí você começa a se autorrejeitar, a se culpar, levando para uma questão de dominação de uma função inconsciente de controle desempenhado por uma coisa chamada superego. A irmã Sônia que está aí pode falar muito bem sobre isso, superego. O que é o superego? É a parte moral da nossa psique que representa os valores da sociedade. O superego, ele divide em dois subsistemas, segundo os psicólogos. O ideal do ego, que dita o bem a ser procurado, e a consciência moral, que determina o mal a ser evitado. O superego é isso, é diante de normas da nossa sociedade, de valores, que o nosso psique se cobra. Irmã Tatiana está aí, tudo bom, irmã? Mais à frente, meus irmãos e minhas irmãs, a gente viu aqui causas, consequências, sintomas, o que é que a culpa pode trazer para o seu corpo físico, para o seu corpo espiritual, tudo isso a gente viu. Agora, nessa parte que a gente está indo para o final, a gente vai trazer um conceito novo de Joana de Ângeles. Esse conceito está no livro Despertar do Espírito, na página 44. Ele fala sobre uma coisa interessante, quando nós falamos de culpa, que é um termo, certo, que chama culpa terapêutica. Vou repetir. Joana de Ângeles, certo, no livro Despertar do Espírito, ele fala sobre causas, consequências da culpa, todos esses problemas que a gente citou até agora, e ele traz nesse livro uma coisa importante, que é a culpa trazida para a parte terapêutica. Como a gente trabalha a culpa de forma terapêutica. E ela diz o seguinte: a culpa terapêutica evita que o paciente ou a pessoa se lhe agarre, transformando em necessidade de reparação do delito, assim deparando-se em situação patológica. Aí ela vai dar o conceito. O que é uma culpa terapêutica? Culpa terapêutica, segundo a irmã Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, é um processo de conscientização, ou vamos dizer assim, no nosso cotidiano a gente usa uma palavra muito assim, sensibilização. Conscientização, sensibilização de condutas, não que o mundo está impondo, mas que você acha que é ético, que é correto, e começa a ver, refletir sobre ela, questionar, certo? Com vistas a uma vigilância emocional e a vigilância racional de futuros cometimentos, de não cometer coisas erradas. Vamos voltar para o conceito. Culpa terapêutica é um trabalho de sensibilização, de conscientização de nossas condutas equivocadas,
começando a você vigiar suas emoções e a parte racional das coisas da vida, para que você não cometa erros novamente. Isso não se punindo, não se sabotando, se sensibilizando para isso, trabalhando com a questão ética e moral. É bem interessante esse conceito que ela traz. E no livro Despertar do Espírito, ela diz assim, que a racionalização do ato, você racionalizar, pensar sobre o ato errado que você fez, abre um campo interessante para o entendimento nosso, que você errou, que você entenda realmente que errou, do fato que você errou de forma que a gente chama menos feliz, que não foi feliz, sem você se punir, sem você estar procurando justificativas doentias que a gente costuma fazer, mas simplesmente, com outra palavrinha que ela coloca, você fazendo um trabalho chamado digestão psicológica, digerir psicologicamente determinadas situações de erros que nós cometemos. Ou seja, não ficar, a gente quando come as coisas, às vezes a gente não fica empachado, faz mal. A mesma coisa a gente vai fazer com essas emoções, com esses sentimentos. A gente digerir e jogar para fora. Não é para ficar empachado com sentimento negativo, porque você vai adoecer. Você vai ficar com o corpo pesado. E Joana de Ângeles diz que a gente precisa fazer a digestão psicológica, que isso faz parte da culpa terapêutica, que é um processo de conscientização, de sensibilização dessas condutas diante dos erros que nós cometemos, para que nós não cometamos de novo. E ele diz assim, é preciso nesse processo a gente se auto-perdoar. Após o auto-perdão, começa a surgir os valores que ela chama de reabilitação, de reparação. Não adianta você errar e não querer reparar o erro que você fez. Tem que reparar sim. E correr atrás do que você fez de errado. Para que você comece então a facultar o enfrentamento das consequências que são desencadeadas pelo ato praticado. Uma vez que, pela lei de ação e reação, se você fez, volta para você. Lei de ação e reação. Ou seja, para que a gente comece a reparar, para que a gente comece a se reabilitar, é a gente se ajustar às leis de ação e reação. Para que não venha de forma mais pesada sobre nós. Para que a gente não aprenda pela dor, mas aprenda pelo amor, pela compreensão, pelo entendimento da situação que você fez equivocada, sem se autopunir, sem se justificar de forma doentia, mas digerindo tudo isso. Sabendo que você errou, que precisa reparar e não vai errar de novo. Agora, se você quer permanecer no erro, aí você vai ficar, como diz aqui, não digerindo essas ideias, ou esses pensamentos, ou essas energias negativas. Você vai ficar empachado, como eu falei. Empachado é uma palavra minha, não é de Joana de Ângeles, não. E Joana de Ângeles, ela diz assim, ó, a intolerância para com as atitudes tidas como imorais ou sujas é sempre o resultado de um conflito naquele que assume a postura de vigilante das virtudes e preservador dos denominados bons costumes ou convenientes condutas que servem a determinados interesses, que nem sempre estão estruturados na dignidade e no bem comum. Ou seja, sempre é preciso a gente se trabalhar sempre, como diz Joana de Ângeles. Joana de Ângeles ainda diz assim, olha, o hábito saudável de aceitar-se é uma coisa, eu falo sempre isso aqui, gente. Aceitar-se é uma coisa muito importante. Você tem que aceitar você como você é. Mas aceitar você como você é não quer dizer que você vai permanecer daquele jeito o resto da sua encarnação. É você ver as condições que você tem para, a partir dali, você começar a modificar o que precisa ser modificado, ou que você tem condições de modificar sem, vamos dizer, se punir e sem se violentar. Alzeni está dizendo, empachado é do sertão, é verdade, é lá do sertão. Mas a gente precisa digerir, sabe, Alzeni? Não ficar empachado dessas energias pesadas, que a gente fica mal mesmo, né, com essas energias. Isso acontece muito na vida da gente. Mas a irmã Joana de Ângeles fala que a gente precisa se aceitar mais. A gente não se aceita em nada, ou em quase nada. A gente quer muitas vezes ser o outro, mas não quer ser quem você é. E a gente precisa começar a sair do que ela chama de autocrítica recriminatória. Ficar se punindo o tempo todo. E isso
consubstancia no aumento cada vez mais da culpa que a gente carrega na encarnação atual. Ou seja, se autocriticar, se autorrecriminar o tempo todo. Isso quem diz é a irmã Joana de Ângeles. Ou seja, meus irmãos, na noite de hoje a gente encerrou a nossa parte reflexiva, só voltando atrás. Olha, quando a gente começou a nossa live hoje, a gente começou falando da importância da cura. O que é a culpa? A culpa traz, eu perguntei, a culpa traz problemas físicos para você? A culpa traz problemas espirituais? A gente falou aqui no decorrer que sim, tanto físico como espiritual. Eu perguntei aqui também as causas da culpa. A gente falou aqui, deixa eu ver se está aqui. A causa da culpa. Causas que está nessa vida, nossa infância, na educação castradora. Os irmãos e as irmãs, inclusive a irmã Maria Amor colocou assim, que a mulher tem um peso muito grande sobre elas, a questão da cultura machista, né? Também tem a educação e do espírito que vem de outras encarnações. As consequências que a culpa tem, a gente falou aqui também, certo? O que atrapalha a vida da gente. A gente falou sobre depressão, sobre a questão da sexualidade que está relacionada à culpa, de ansiedade, da questão sexual, de drogas, de esquizofrenia, de tudo isso a gente falou aqui um pouquinho sobre isso. Falamos sobre o significado da culpa, que está relacionado com responsabilidade, com a consciência penosa ou pesada da gente. E por fim, meus irmãos, eu estou fazendo um resumo bem rápido aqui. A gente falou sobre culpa terapêutica, que é a proposta de Joana de Ângeles, que é você pegar esse substrato, que aparentemente é uma coisa negativa, e você começar a trabalhar esse substrato, que é a culpa terapêutica, que é o que? Um processo de sensibilização, de conscientização de nossas condutas equivocadas. E traz aqui no final a questão de você digerir psicologicamente as coisas, não empachar. Empachar é um termo meu aqui, né? Lá do sertão. E termina falando sobre a questão da autoaceitação, para que você saia desse círculo vicioso da autocrítica recriminatória e da punição, que não leva você a superar os problemas relacionados à culpa. Se existe culpa, é porque existem elementos na sua consciência, certo? No seu subconsciente, que está precisando ser trabalhado. São muitas as questões que a gente tratou aqui. E vocês podem refletir, se vocês quiserem, podem comentar depois comigo nas minhas redes sociais aí, que a gente vai para frente com essa reflexão, que eu acredito é uma reflexão muito boa. Os livros de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, são livros maravilhosos que falam sobre temas da psicologia, né, espiritual. E recomendo a todos os irmãos que procurem ler um pouco mais os livros de Divaldo. Tem muitos livros de Divaldo que Joana de Ângeles fala sobre temas psicológicos. Recomendo a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Certo? Graças a Deus e a Jesus. Como eu prometi, a primeira pessoa que pediu aí foi o irmão Tássio. E a gente botou a música Deus é Noites Traiçoeiras. E a gente vai encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, a noite de hoje, agradecendo a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Vamos nesse momento fazer a nossa prece final. Peço aos irmãos e às irmãs para pegar o seu copinho com água. O meu copinho com água já está aqui, vou colocar de lado, para que os irmãos espirituais possam fluidificar esse copo para depois você tomar como medicamento, como remédio espiritual. Vamos, nesse momento final, agradecer a todos os irmãos e as irmãs que estão ainda nessa conexão. Agradecer ao Pai Celestial, agradecer a Deus, Criador de tudo e de todos, grande arquiteto do universo, aquele que nos fez e aquele que continua a criar até hoje. Os universos, a vida de forma abundante que está nesse universo. Nós que aqui estamos, agradecidos estamos ao Pai Celestial, a essa força maior, que no Espiritismo nós chamamos causa primária de todas as coisas. Que essa causa primária, das mais diversas concepções, abençoe, fortaleça a cada um de nós, irmãos e irmãs necessitados do amparo espiritual. Que na noite de hoje, Jesus, Filho de Deus, irmão nosso, abençoe também a cada um de nós, a
cada um de nós que está necessitado dessa luz, desse medicamento, desse amparo. Abençoa as nossas famílias, que neste momento, Jesus, com seus prepostos divinos, seus irmãos mais esclarecidos, lá na casa da família de cada um dos irmãos e das irmãs que foram colocados os nomes aí, que são muitos os nomes: Cláudia, Germana, Sônia, Alexandre Salles, Érica, muitos que estão aí que, se eu for citar, vou esquecer de alguns. Mas todos os irmãos presentes na live na noite de hoje, mas também aqueles que não tiveram presente, que nós possamos estar conectados com eles. Que neste momento os espíritos iluminados possam encontrar os nossos irmãos necessitados. Que cada um dos irmãos pense em alguém que necessita, alguém que está doente, alguém que está aflito, alguém que está desamparado. Que nós possamos emanar a filha Giovana Bruna, que adoeceu no dia de hoje, mas ela vai melhorar, certo? Foi hospitalizado, mas vai sair, com certeza. Daqui a pouco eu vou lá no hospital. Mas não é nada de grave. Não é nada de grave, eu sei disso. Mas pedimos que os irmãos espirituais, médicos e enfermeiros, nesse momento, vá lá no hospital onde ela está, trazendo um medicamento, trazendo o fluido que ela necessita nesse momento. Em nome de Bezerra de Menezes, de André Luiz, de Luiz Sérgio. Em nome dos caboclos, em nome dos pretos velhos e dos ciganos, queremos na noite de hoje agradecer a toda essa pleiade de luz, aos irmãos aruandeiros de uma forma geral, agradecidos estamos, aos espíritos da natureza, que traduz na beleza desses irmãos, que manipulam os fluidos que traz para cada um de nós. Que neste momento as bênçãos iluminadas caiam em forma de luz sobre cada um das irmãs e dos irmãos, levando para a sua família as melhores energias, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para todos que necessitam. Irmã Margarete, que entrou aí, que também possa receber essas bênçãos. Irmã Luciene também. E todos os outros irmãos que necessitam, nunca esquecemos desses irmãos. Cleide, que também está aí. Enfim, a todas as criaturas que pedem, que batem na porta do Senhor, que batem na porta do Mestre Jesus, aquele que traz a luz, a bússola de nossas vidas. Mestre, amigos, temos mais é que agradecer. E que na noite de hoje possamos refletir sobre as nossas culpas, sobre os nossos sentimentos de consciência pesada. Que nós possamos digerir essas energias e não ficarmos empachados de negatividades. Que nós possamos usar a culpa terapêutica como o bálsamo divino em nossa vida. Que o amor se faça presente. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, neste final de semana. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, após essa prece, quem tiver com seu copo em água pode tomar. Os irmãos espirituais que fluidificaram esse copo, você utiliza como medicamento. Eu vou tomar o meu daqui a pouquinho, certo? Assim que terminar a live eu tomo o meu. Agradecido a todos, um cheiro, um abraço no coração de todos e de todas, minha irmã Ozeni, Cleide, Simone, Sônia, Joaci, e inúmeros dos irmãos que moram aqui no meu coração. Beijo, boa noite, bom final de semana. Que Deus, que Jesus, que os bons espíritos e Maria Santíssima abençoe a sua vida abundantemente, com muita luz e com muita paz. Saúde para todos nós.